Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar, né, nossa aula semanal, né, de Química Geral. Hoje nós vamos entrar, né, na parte de exercícios, onde nós vamos estar verificando, né, um pouco do que nós aprendemos sobre o contexto dos elementos químicos, certo? Então, o foco nosso é o contexto dos elementos químicos. E aí nós vamos imaginar algumas situações, né, para a gente trabalhar a questão da tabela periódica, certo? E aí a gente vai estar brincando com alguns, né, desses elementos. Deixa eu dar logo uma duplicação nessa tela para a gente não ter que estar voltando, né, espaços na aula. Vou colocar ela neste cantinho aqui, que fica melhor para a gente trabalhar hoje. Então, vou trazer aqui alguns elementos, né, alguns exercícios para a gente estar discutindo. E o primeiro dele que nós vamos estar trabalhando, ele traz o seguinte contexto. Uma das coisas que nós já vamos ter que meio que criar, né, regras, hábitos, é de como resolver um exercício. Primeiro, se o contexto tiver, o exercício tiver um pouco longo, você vai olhar para o contexto, né, que ele está inserido, fazer algumas observações de algumas palavras-chave, de alguns elementos que podem nos direcionar para a resolução do exercício, certo? Tem informações do exercício que a gente chama de distrator. O distrator, nada mais, nada menos, são aquelas situações que vêm para confundir ou aquelas informações que nada tem a ver com o problema, tá certo? Em outras palavras, eles estão ali somente para nos confundir, certo? Então a gente tem que estar bastante atento ao ler, né, um exercício. É uma maravilha, né? A gente começa a gravar a aula, a cachorro começa a latir. E aí, partindo desse princípio, que depois que você já fizer essas anotações, aí você vai colocar em mente nada mais, nada menos do que qual que é a ordem de comando que está sendo dada para o exercício. Tá certo? Então, essa ordem de comando é o que vai nos conduzir à resolução do exercício. Então, por exemplo, dê uma olhadinha, enquanto eu acalmo os ânimos aqui dessa fera, nesse exercício 1. Dê uma olhadinha no que está sendo colocado, no que está sendo requisitado como elemento de resposta. Vocês têm aí um minutinho para fazer essa leitura e fazer essas observações. Esse material já está lá no material atualizado no CIGAR. Bom dia, professor. Bom dia. O senhor repete, por favor? Quero que vocês dêem uma olhadinha nesse exercício de número 1, certo? E vocês analisem a pergunta, o contexto que está sendo apresentado. Pode ser que exista algum elemento que não vai te ajudar em nada, e você tem que ser esperto para extrair de qualquer exercício as informações pertinentes para que você chegue na ordem de comando. O que é a ordem de comando? É a pergunta, são as inferências, né, que estão sendo cobradas de você, são as capacidades, os conhecimentos que estão sendo requeridos de você para resolver aquela questão. E aí você apresenta o resultado, a resposta. Certo? Então, por exemplo, Certo. como Mas é está para dito responder aqui, agora? no exercício 1. Sim, você pode pegar um caderno aí, um papel, fazendo suas anotações para a gente ir trabalhando juntos, certo? Eu vou responder tudo aqui com vocês, mas é importante que você tenha um papel aí em mão, um caderno,
o que você usa para fazer suas anotações. Para que você possa ir anotando informações, dados do problema, resolução, da forma como você achar que seja mais adequado para Está no facilitar seu cigarro, aprendizado. professor. Então, o primeiro diz aí, ó, exercício de número 1. Quantos elétrons de valência existem na configuração do elemento químico de número atômico 83? Então, esse tipo de questão ele já vai direto, mas ele poderia ter feito antes disso um contexto, trazer uma contextualização, falando de alguma situação para situar os elementos químicos. Falar alguma coisa relacionada à saúde pública, ao meio ambiente, às questões ambientais, né, que fosse trazendo a ideia do contexto do que é um elemento químico, para que depois ele partisse para a ordem de comando. A ordem de comando aqui é quantos elétrons de valência. Então, nós precisamos saber o que é um elétron, né? O que é um elétron de valência? Então, aqui, o que é um elétron de valência? Alguém poderia dizer para mim, para nós aqui, o que é um elétron de valência? Onde ele está situado? Na camada de valência. Na camada de valência. Então, nós estamos em busca do elétron que está mais preso ao núcleo atômico ou está mais afastado do núcleo atômico? Afastado, professor. Mais afastado, né? Então, é exatamente isso que a gente quer. Então, as informações são, eu quero saber quantos elétrons de valência existe na configuração do elemento químico que tem número atômico 83. Então, esse tipo de exercício você tem que estar com uma tabela periódica para você consultar. Então, você vai lá na tabela periódica, o número atômico é 83. Então, você já acha aqui, ó. Lembra que cresce, né? A tabela periódica é arranjada, né? Os elementos estão organizados conforme a ordem crescente do número atômico. Aqui tem o Z igual a 1, Z igual a 2, Z igual a 3 e assim por diante. Então, o 83, pessoal, é este elemento aqui, ó. Este elemento aqui, agora vamos para as informações. Ele está no grupo 15 da tabela e ele está no período, lembrando que o período a gente pode colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele está no grupo 15, certo? No período de número 6. E ele ainda está, lembrando que aqui é o bloco S, P, D e F da tabela. Então, essas informações elas são extremamente relevantes para que você possa, né, conduzir a resolução desse exercício. Então, você está vendo que é um elemento químico que tem número atômico 83. Se trata do elemento que tem símbolo Bi, é o bismuto. Grupo 15, período de número 6. Então, você vai e coloca essas informações lá. Então, Z igual a 83 representa o bismuto que tem símbolo Bi. Ele está localizado no grupo 15 da tabela periódica e o período dele é o de número 6. Não colocou aqui, tá certo? Mas uma informação importante que você já tira de cara, pessoal. Ele está no grupo 15. Se ele está no grupo 15, essa informaçãozinha aqui que está destacada em amarelo, certo? Deixa eu mudar aqui para essa outra telinha, que fica melhor para que vocês enxerguem aí, ó. Então, isso aqui, pessoal. Certo? Então, você tem aqui marcado em amarelo esse 5. Então, se ele está no grupo 15 da tabela periódica, significa dizer que esta é a quantidade de elétrons de valência
que existe na configuração desse elemento químico. Se eu fizesse para vocês a seguinte pergunta: quantos elétrons de valência existe na configuração eletrônica de um elemento químico que tem número atômico, vamos pegar aqui, 12? Quantos elétrons de valência ele vai ter? Basta apenas você descobrir qual grupo da tabela ele está. Se ele está no grupo 2 da tabela, ele vai ter 2 elétrons na camada de valência. Se ele estivesse no grupo 1 da tabela, ele tem 1 elétron na camada de valência. Se ele está aqui no 13, ele tem 3 elétrons na camada de valência. 14, 4, 15, 16, 17, vai seguindo essa mesma ordem de princípio. Isto é o mesmo, pessoal, de fazer a abreviação de você utilizar a configuração eletrônica da camada de valência. Ele não pediu isso na questão. Ele pediu somente que você indicasse a quantidade de elétrons na camada de valência. Portanto, basta apenas você voltar o seu olhar para o grupo, né? Qual grupo ele está localizado na tabela periódica? Ah, professor, mas eu queria exercitar o que nós vimos na aula. Eu posso fazer isso? Tranquilamente. Você já sabe, como ele está no grupo 15, então isso aqui está onde? No bloco P da tabela. Se ele está no bloco P da tabela, qual seria a configuração eletrônica para a camada de valência desse elemento? Basta você lembrar. Se ele está no bloco P, você vai misturar S e P. O subnível S ele já vai estar totalmente completo, tá certo? Com 2 elétrons. E a quantidade máxima aqui é 5. Então, aqui você colocaria um 3. E essa informação do período aqui, que é 6, você colocaria aqui, ó. Lembrando, se ele está no bloco P, você vai ter uma mistura dos orbitais S e P. Tá certo? O S sempre vai estar completo e o P, você coloca o número aqui, tal que, ao somar com 2, dê exatamente o 5 que está aqui em cima. Tá certo? Então, desse modo aqui, basta você somar. Ó. 2 com mais 3 dá igual a quanto? 5 elétrons da camada de valência. É uma outra forma, né? Uma forma alternativa que você tem de enxergar isso que está trazendo como resposta 5 elétrons na camada de valência. Eu pergunto, até aqui tudo bem, pessoal? Explica de novo, professor. Professor, esse 3 veio da onde mesmo? Esse 3, esse aqui, Sim. é o que falta ao somar com 2, dá exatamente o 5. Se você fosse fazer a distribuição eletrônica Z igual a 83, usando o diagrama de Linus Pauling, que nós já vimos nas aulas. Então, se você pegasse esse diagrama todinho aqui, 83, então você ia simplesmente distribuindo os 83 aqui, ó. Tal, seguia, até chegar no último, que é aquilo que nós desenhamos lá. Isso aqui que nós representamos. Certo? Professor, no caso, a gente tinha que distribuir os elétrons para saber, né? Nem precisa. Se você quiser distribuir, você distribui. Mas não precisa. Eu já estou ensinando. Desliga só o áudio, por favor, enquanto eu falo. Você só precisa disso aqui, ó. A única coisa que você precisa é isso aqui. Saber essas informações aqui. Deixa eu botar isso aqui para o lado. Ele não vai tirar. Vamos ter que apagar tudo, a gente desenha de novo. E o 1, professor? Esse 1. Que 1? Do lado do 5. É G15. 15.
Grupo 15. O que eu mostrei há pouco. Está aqui, ó. Ele está no grupo 15 da tabela. Esse elemento está no grupo 15, ó, G15. Lembra que a tabela, nós temos grupos que estão na vertical, períodos que estão na horizontal. Os períodos vão de 1 a 7, os grupos vão de 1 até chegar a 18. Certo? Vocês retornem os vídeos, pessoal. Já coloquei os vídeos lá no ar para que vocês pudessem retomar essas aulas e rever esses conceitos. Então, tá aqui, ó. Grupo 15 da tabela periódica. O 15 vem exatamente da localização dele. Então, vamos voltar aí o exercício. Ele está pedindo, ó, elétrons de valência deste elemento químico 83. Você não vai decorar a tabela periódica. Então, o que você vai fazer? Toma a tabela periódica lá em mãos e já vai buscar o número 83, que é esse aqui, ó. Onde ele está na tabela? Descobre aqui em cima, grupo 15. Qual período ele está? Número 6. Leva essas informações para cá. Grupo 15, período 6. Então, o 1 vem do acompanhamento do 15. Certo? Quantos elétrons tem? Identifica isso aqui, ó. Grupo 15. Vai para o finalzinho 5. 5 elétrons na camada de valência. Resolvido o problema. Se eu perguntasse, e qual é a configuração eletrônica desse elemento na camada de valência? Se você já tem essa informação aqui, ó, se essa informação aqui já é conhecida, porque você já consultou a tabela e extraiu essas informações direto da tabela, você já sabe que esse elemento aqui está no bloco P da tabela. Então, se ele está no bloco P, essa configuração eletrônica deve combinar S com P. Se ele tivesse aqui somente no S, só combinaria os orbitais S. Se ele tiver no D, vai combinar S e D. Se ele tiver no F, combina S com F. Aí Samira perguntou, tem que fazer a distribuição eletrônica dos 83? Não tem necessidade, porque você está preocupado apenas com a camada de valência. Então, por essas observações, você já constrói as informações pertinentes para que você possa apresentar a camada de valência no formato de subníveis. Como que você elabora isso? A informação do grupo e a informação do período e do bloco é extremamente importante e é o que se faz necessário para que você apresentasse a configuração eletrônica. Então, bastava você olhar o que aqui? Pessoal, esse elemento está no bloco P. Então, ótimo. Se ele está no bloco P, coloca já o P e coloca o S lá, porque já sabe que eles vão estar juntos. Agora, vamos construir o restante da distribuição. Qual é o período que ele está? 6. Então, você já sabe que aqui vai ter um 6 e aqui vai ter um 6. Nós não estamos inventando isso, nós estamos com base no que já aprendemos nas aulas anteriores. Quantos elétrons o S comporta no máximo? 2. Ora, o máximo é 5. Se já tem 2 aqui, quanto falta aqui no P? 3. Então, está aqui, gente, a distribuição da camada de valência. O P ele comporta até 6, né? Aí, no caso... Aqui vai ser limitado a 3, porque a quantidade que você tem são 5. Desses 5, obrigatoriamente, 2 está completando o S.
que falta Ô, é pro professor, P. e o bloco S vai estar sempre junto com Com ninguém. dos... O bloco está sempre só. O S está sempre sozinho. Você nunca vai ver distribuição de S junto com P, com D ou com F. Quando se tratar do bloco S especificamente, ele vai sempre aparecer assim, ó. S1 Professor. se for no grupo 1, só um instante. S2 se for no grupo 2. Completou aqui o grupo 2, vai vir grupo 3, 4, 5, 6, 7, daí por diante. No 3, vai misturar esse aqui com D, até chegar ao último D10. Quando chegar no P, vai ter que ter o S, P1, até chegar no P6. No F, pega o S completo, vai variando F de 1 até chegar no 14. Pode falar, Davi? Esse 6S2, esse 6 está aí por causa do grupo, né? Do período. Sim, do período. A informação, lembra que nós falamos na aula passada? Matematicamente falando, se eu tivesse isso aqui, 2x elevado ao quadrado. Isso aqui a gente chama de base. Na química, isso aqui vai trazer informação do período. E isso aqui vai trazer informação do grupo. Certo? Certo? Certo. Pergunta, deu para entender? Lembrando, isso que está aqui em vermelho, eu fiz apenas para, vamos dizer assim, fazer uma pergunta alternativa. Não é isso que está perguntando. O que queria saber é exclusivamente quantos. Então está querendo número. Quanto está querendo número. Então sua resposta vai direto. São 2 elétrons? São 3? São 4? São 5? São 6? Se já identificou o grupo como sendo 15, está bem claro aqui. 15, 5. 5 elétrons da camada de valência. Se a pergunta fosse, qual a distribuição eletrônica da camada de valência em subníveis de energia para o elemento químico que tem número atômico 83? Você identifica na tabela o Z83, quem é ele. Se você não quisesse nem chamar a atenção aqui quem é ele, eu chamei a atenção para que você entenda que não estamos falando de qualquer elemento, estamos falando de alguém que tem número atômico 83. Eu poderia estar falando de um número atômico 40, poderia estar falando de um número atômico 104, certo? E aí você, através do Z83, descobriu que ele está no grupo 15 e o período 6. Professor, se eu não quisesse nem chamar a atenção para o período, estaria de boa? Tranquilo. O que interessa para mim é saber o grupo, porque através do grupo eu sei quantos elétrons tem na camada de valência. Se eu quisesse descobrir a configuração eletrônica, conhecendo o grupo, conhecendo o período e o bloco, acabou-se. Não tem mais o que fazer. Apresentaria a distribuição da camada de valência. Eu acabei explicando coisa que vai vir mais pela frente. Tá certo? Professor, aí no caso, se fosse o grupo 16, seria 6 elétrons? Exatamente. 6 elétrons da camada de valência. Se Tô fosse entendendo. 18, Aí seria 8. será todos os elementos? Todos não. Com exceção de quem? Do hélio. Isso. Perfeitamente. Então aqui tinha que ter cuidado. Se tivesse falando desses aqui, aí sim, 8 elétrons na camada de valência. Agora, o hélio, 2, porque o Z dele é 2. Certo? Vamos para o segundo. Qual dos números atômicos a seguir, preste atenção, qual dos números atômicos? Qual é o símbolo para representar o número atômico? Qual o símbolo para representar o número atômico? Z. Então, ele está se tratando disso aqui. Então, a pergunta vai de encontro a isso Professor, você aqui. está escrevendo. Não, está Na aparecendo o câmera. senhor. Vamos agora aqui. Certo? Ele está querendo saber isso aqui, o Z. Então, a formação em cima do Z. Certo? Então, o que é que vai acontecer?
Qual dos números atômicos a seguir corresponde a um elemento químico que apresenta em sua, olha, camada de valência 3 elétrons? Gente, agorinha nós vimos que o grupo 15, certo? Ele tem 3 elétrons na camada de valência, tá certo? Vou chamar a atenção antes que alguém faça a seguinte pergunta. Eu estou falando desses elementos aqui, ó. São os elementos representativos. Os elementos de transição, os elementos de transição são diferentes. Eles têm uma oscilação no número de elétrons. A gente está falando dos elementos de que está no bloco S e no bloco P da tabela. Certo? Deixa eu desligar essas notificações de WhatsApp, senão eles vão ficar enchendo o saco na nossa aula. Então, gente, o que é que você vai imaginar? A camada de valência tem que ter 3 elétrons. Então, imediatamente, você volta o seu olhar para a tabela periódica e imagina se tem 3 elétrons na camada de valência, é alguém que vai estar no grupo 13 da tabela periódica. Isso aqui é Z6, Z55, Z32, Z17 e Z49. Quem desses está lá no grupo 13 da tabela? 6, 55, 32, 17 e 49. 6 está no 14, ó. 6 está no 14. Aqui, ó. 6. 55 está exatamente aqui, ó. No grupo 1. Então, tem um elétron na camada de valência. Esse aqui tem 4 elétrons na camada de valência. Quais são os outros dois? 32, 17 e 49. 32, gente, tá aqui, ó. Igual o que tem Z6, ó. Tem 4 elétrons. 17, 12, tá aqui, ó. Tem 7 elétrons aqui. 17 coincidiu de estar no grupo 17, tá? Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Sobrou somente 49. Sobrou somente 49. Onde está o 49? No grupo 13. Exatamente aqui, ó. Olha ele aqui. E o período 5, né, professor? Isso, se perguntar essa informação, você já sabe. Ó. Período 5, grupo 13. Então, como o exercício lá, pessoal, está falando, camada de valência tem 3 elétrons. Então, simplesmente, você vai e identifica grupo 13. Uma outra forma de você ver seria por aqui, ó. Certo? Seria por aqui. Então, você vai imaginar. Grupo 13 e o período, vamos aproveitar a informação que Samira chamou a atenção, período 5, né? Então, se ele está no grupo 13, ele está lá no bloco P da tabela. Então, já sabe o que é S, P. Aqui, 5, 5. O S sempre vai ter 2. E aqui, como ele está com 3 elétrons, bota aqui. Então, é alguém que tem essa distribuição. 5S2, 5P1. Bloco P da tabela. Então, já sabe de cara que está falando de alguém que está no bloco P. Então, já descarta qualquer que esteja nesse bloco amarelo, que esteja no roxo, que esteja no azul. Certo? Então, é alguém que está aqui nesse bloco verde. E é alguém que tem 3 elétrons na camada de valência. Então, se tem 3 elétrons, está aqui, ó. Grupo 13. Alguém poderia dizer, gente, mas G3
não tem 3 elétrons na camada de valência? Os elementos do bloco de transição, em geral, eles têm 2 elétrons na camada de valência. E tem oscilação da quantidade de elétrons. Em geral, na camada de valência, tem 2. Mas muda muito, tá? Professor, então, no caso, quem só vai ter mais é da parte do 13 ao 18, né? E o 1 e o 2. O 1 tem Tá. 1, o 2 tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exceto esse aqui que tem 2, que é o hélio. Tá. Tá certo? Tudo bem, gente, até aqui? Então, isso aqui eu coloquei somente para aprofundar. Mas, de novo, ó, o exercício. Se eu sei que são 3 elétrons de valência, eu vou em informação do grupo. Descobrir informação do grupo, eu sei quem é o Z. Tá certo? Com essa informação... E por que eu sei que o Z é 49? Porque eu fui olhando as outras respostas e vi que não se enquadrava nessa especificidade de ter 3 elétrons na camada de valência. Tudo bem até aqui? Dá, pai. Pois não? Dá para ir, foi isso que você disse? Foi, professor. Exercício de número 3. O titânio, olha, já está dizendo aqui, titânio, estamos falando não é de qualquer pessoa não é de Will, não é de Samir, a gente está falando do titânio. É um metal utilizado na fabricação de motores de avião e pinos para prótese. O que é isso? É um pequeno contexto, ele está situando o leitor que o problema vai vir em torno do titânio. Então, a título de informação, as questões elas trazem informação também, gente, porque o intuito da gente não é somente trabalhar no automático, é que a gente acabe extraindo informações para melhorar a nossa compreensão. Então, ele vai dizer o seguinte: quantos elétrons, de novo, há no último nível da configuração eletrônica desse metal? E ele deu uma informação. O titânio tem Z igual a 22. Geralmente essas informações vêm... Eu não sei por que a prova do Enem ela não traz a tabela periódica. Mas, felizmente, às vezes, quando ela traz algum exercício que envolva a tabela periódica, ela faz isso. Ó. Ela tem um dado. E esse dado é uma informação importante para conduzir a ordem de comando, né? Para ajudar na resolução do problema. Tá certo? Então, como aqui a gente tem acesso à tabela periódica, essa informação é útil para que, a partir dessa informação, a gente tenha todas essas outras informações que nos conduzam a resolver este problema. Certo? Então, veja bem, o titânio tem Z igual a 22. Então, vamos olhar a imagem da tabela para a gente ficar bem a par do que está sendo colocado aqui. Ó. Z22, pessoal, está aqui. Ó. É alguém que está no bloco D da tabela. Que está no grupo 4. Vou botar aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A identificação do período. Então, gente, é isso aqui. Ó. Está aqui o titânio. Ele está no grupo 4 e no período de número 4. Grupo 4, período de número 4. Certo? 4 e 4. Então, aí, nós vamos colocar essa informação aqui. Ó. Ele está no grupo 4, no período 4 e no bloco D da tabela. A pergunta é: quantos elétrons há no último nível? Gente, aqui tem uma observação da aula que nós já fizemos, né? Vou colocar exatamente nessa observação para mostrar que nem precisava a gente perder tempo com isso. Olha para essa observação aqui, gente. Nós estamos falando dos elementos de transição externa e dos elementos de transição interna. E essa informação aqui, ó.
O elétron mais energético está no subnível D. O elétron mais energético está no subnível F, no caso de transição externa e transição interna. Ambos apresentam, em geral, 2 elétrons na camada de valência. Como ali está falando de nível, nível tem uma relação direta com camada. Camada é KLMNOPQ. Nível, nível 1, nível 2, 3, 4. Que cada nível desse está associado a uma camada. Nível 1, camada K, nível 2, camada L, e assim por diante. Então, nesse exercício aqui, gente, nem precisava. Se você já tivesse o entendimento que ele está no bloco D da tabela, conhecendo o Z, eu sei em que bloco ele está. Então, está no bloco D. De cara, se ele está no bloco D, pode ter 6 elétrons no último nível? Não pode. Pode ter 5? Não pode. Pode ter 4? Não pode. Porque 6 estivesse lá, alguém que tivesse lá para frente com 6 elétrons na camada de valência. Não é o que está acontecendo. Então, de cara, é alguém que está no bloco D. Por aquela observação, só pode ter 2 elétrons lá. Certo? Em geral, 2 elétrons. Ah, professor, eu ainda não entendi por esse caminho, porque eu não memorizei essa informação da aula. Fica calmo. Você simplesmente vai transformar esta linguagem que está posta aqui na linguagem de configuração eletrônica para a camada de valência. Como que faz isso, professor? Do jeito que nós fizemos nos slides anteriores. Pois não? Professor, se eu fizer a distribuição eletrônica, eu vou ver que é 2. Mas desse modo que você fez, eu não consegui entender. Por que não é 6? Por que não é 5? Por que não é 4? Porque simplesmente vai chegar na configuração. É como eu te disse, é uma informação que foi passada na aula que você poderia memorizar. Sempre que tiver no bloco D ou no bloco F da tabela, em se tratando do último nível, tá certo? Está falando da camada de valência, são 2 elétrons que vai aparecer. Aí vai de encontro com a aula, com o que eu disse há pouco. Ah, eu não consigo visualizar. Então, você vai para a camada de valência, fazer a distribuição. Quais elementos você precisa para isso? Conhecer o grupo, o período e o bloco. Acabou-se a conversa. Conhecer o grupo, o período e o bloco, então você vai colocar, como é que você conhece? Bloco D. Começa por ele. Então tá aqui, D. D anda sozinho? De jeito nenhum. D anda com S. Se D anda com S, você vai de cara agora. Qual elemento vai estar aqui para corresponder àquela potência que eu tinha desenhado aqui, do 2x ao quadrado? Quem é o elemento que vem para a lateral para compor a base? É o período. A informação do período. Então, aqui já vai ter 4. Aqui também vai ter 4. O S sempre vai ter um 2 lá em cima dele. E a quantidade para fechar, você olha para o grupo. Tem que ter 4 lá. Tem que ter 4. Se aqui tem 4, aqui já tem 2, então aqui só precisa de 2. Certo? Agora a grande pergunta. Essa informação aqui do último nível é esse 2 que está aqui no subnível D ou é o 2 que está no subnível S? Acho que é o 2 do S, né? O 2 do S, porque aqui como está falando de nível, nível é o último nível. O último nível que você está aqui, aqui tem um erro, tá, gente? Nessa colocação. Aqui não é 4. Aí alguém vai me dizer agora por quê. Por que não pode ser igual? Por quê? Eu não entendi a sua fala, pode repetir? Professor, porque... Pode falar. Eu acho que tá errado o mesmo que eu ia falar. Fala, a gente tá aqui para aprender, diz aí. Eu ia dizer porque o S é o período, né, do 4, e ali o D é o grupo, né? Não. O S é o subnível, o D também é outro subnível. O 4 é a informação do período. Se eu colocar 4 aqui e deixar esse mesmo 4 aqui, isso está correto?
Não. Não, Todas- porque eu queria dizer que o S é mais distante, é o subnível mais distante, né? Que o D vem antes, na distribuição. Mas por que esse 4 está errado, professor? Por quê? Porque nós estamos aqui no subnível D da tabela. No subnível P, aí sim, ficava 4 e 4. No subnível D, gente, lembra que nós vimos na aula que ele vai estar um nível abaixo. Ó. O subnível D, na distribuição eletrônica, se você fosse fazer a ordem crescente de energia de Linus Pauling, ia terminar com um nível abaixo. Certo? Um nível abaixo. Então, é N e N menos 1. A mesma coisa acontece se estiver envolvendo o F. Vai aparecer o N e N menos 2. Seriam duas ordens para baixo. Então, aqui, ó, o que é que você tem que observar? É um elemento que tem Z igual a 22 e está no bloco D. Então, se está no bloco D, imediatamente você vai ter que lembrar que este nível aqui não vai ser o mesmo nível aqui. Até porque, pessoal, se esse nível fosse igual, ia ter que somar o 2 com 2. Tá certo? Para que, neste caso aqui, aparecesse 4 elétrons no último nível. Tá certo? Mas os níveis são diferentes. Por isso que só aparece 2 lá. O que é que eu quero chamar a atenção aqui? Cuidado. Vou até botar outra cor diferente aqui. Desenhar tudo de novo. Para que você preste atenção nisso aqui. Você vai ter aqui, ó. Fazer desse lado, depois eu apago. S e D. Cuidado. Apareceu D. O número que vai aparecer aqui ao lado vai ser uma unidade a menos do que vai aparecer junto do S. Quem vai aparecer junto do S, professor? É a identificação do período. A identificação do período aqui é 4, então aqui vai ficar 4. Quem vai ficar no D? 1 a menos. Então aqui vai ficar 3. O resto é tudo É como igual. se ele perdesse, né, professor? Não é que ele perde. Vamos visualizar. Aqui, acho que a gente fez na sala Z21. Não foi isso? Aqui. Olha para cá. Olha para esse exemplo aqui do Z21. Se você fosse fazer a distribuição eletrônica de ordem crescente de energia, você ia estar lá, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, chegou no 3D1 fazendo 21. Lá é 22, então ia ficar aqui 3D2. Olha só. É sobre isto aqui que estamos falando. A ordem que você segue no diagrama de Linus Pauling diz que o subnível, né, a camada mais distante, aparece antes do que está terminando o diagrama. Então, isso é uma consequência da distribuição conforme vai aumentando, né, a ordem de energia. Certo? O próprio diagrama já mostra isso. Então, a gente não tem nem que estar decorando. É só lembrar. Quem terminar, quem tiver no bloco D da tabela, fecha teu olho e lembra da distribuição de todos os elementos que vão cair dentro daquela região do bloco D. Eles sempre vão obedecer isso daqui, ó. Vai sempre terminar, certo? Em D. Mas o nível que apareceu antes é maior. Tá certo? Então, por exemplo, se fosse um número atômico lá qualquer, que aqui terminasse em 4D1, imediatamente aqui ia ter o quê? 5S2. Ia sempre aparecer, ó. Se aqui tá aqui, ó. Cadê aqui? O 5S2, gente, ó. Aparece bem antes do 4D. Certo? Então, isso é consequência do que Linus Pauling previu com o seu diagrama. Se fosse alguém que tivesse no F, olha para cá, gente. Primeiro ia aparecer o S, depois ia aparecer o F, ó.
e 2 unidades abaixo. Ó. Aqui ia ter 6, aqui ia ter 4. Sempre vai ser assim. Sempre vai obedecer dessa forma. Tudo bem até aqui? Professor, eu não entendi não essa parte não. O que eu estou dizendo para você, Samira, é que se você pegar qualquer elemento químico para fazer a distribuição conforme o diagrama de Linus-Pauling e se ater à informação da camada de valência, a consequência ela é clara. Imagine que você esteja com alguém no bloco D, como é esse caso aqui. Se você tiver com alguém que está no bloco D, aqui o Z é 22, eu peguei o exemplo Z21, só para que você observasse. Então tá aqui, ó, Z21. Quando você distribuiu total os 21 elétrons, você chegou na camada de valência aqui, ó. No diagrama, primeiro vai vir 4s para depois o 3D, ó. 4s, depois o 3D. É uma consequência natural do diagrama. Então, todos aqueles elementos que tiverem no bloco D, ele vai ter essa configuração, ó. Primeiro vai aparecer a informação do S no nível maior, para depois vir o D no nível abaixo. Uma unidade abaixo. Ó. Aqui tem 4, aqui vai aparecer 3. Se fosse alguém que viesse 5S, obrigatoriamente seria 4D. Se fosse alguém aqui 6S, 5D. 7S, 6D. Sempre vai vir um abaixo. Não tem 7S e 7D. Não tem 6S, nesse caso aqui, ó, 6S e 6D, mas a gente não vai analisar dessa forma. A gente sempre pega o anterior. Certo? A gente sempre vai pegar o nível anterior. Os elementos do bloco D você nunca vai ver na sequência 4S e 4D. Nunca vai ver. Diferente do bloco P. Olha o bloco P aqui como é que acontece, ó. Se aqui tem 4S, vai aparecer 4P. 4S e 4P. O mesmo nível. Ó. Certo? Certo, Samira? Certo, professor. Então, aqui o que é que a gente quer? Somente isso. Ó. Descobrir, olhando para isso aqui, que ele tem exatamente 2 elétrons. Por isso que eu fiz a seguinte consequência, a seguinte observação. Está no bloco D? É o último nível que está falando? Então, em geral, são 2 elétrons que ele vai ter. Como você demonstra? Da forma que nós fizemos aqui. Descobre o grupo, descobre o período, certo? Já sabe a informação do bloco, monta a configuração eletrônica para a camada, né? Onde está o entorno da camada de valência. Agora, a camada de valência é tudo isso? Não, a camada de valência só é isso aqui. Como consequência do diagrama, tem que ter a combinação de S com D para poder levar a identificação do grupo e do período no qual ele está localizado. Por isso eu chamei a atenção disso aqui, ó. Sempre você vai ter, ó. Se aqui é o período 4, então já coloca um 4. Mas não esquece que se aqui é D, não pode ser 4. É 1 a menos. Se fosse um F, professor, seria 2 a menos. Aqui não iria aparecer 3, iria aparecer 2. Tudo bem, gente? Tudo bem. Eu queria chamar a atenção, pessoal, também de vocês. Quando eu coloco esses vídeos lá no ar, vocês compartilhem para quem precisa estar aprendendo química, para quem está precisando estudar, entender esses conteúdos. Vocês mesmos revejam quantas vezes vocês quiserem. Eu não estou ganhando nada com isso, não. Eu não tenho nem seguidor para ganhar alguma coisa, mas eu estou apenas transmitindo. E a partir do momento que você curte, que você comenta, que você interage, isso aqui, o YouTube é como se fosse um algoritmo. Então, ele vai mostrando o vídeo para outras pessoas, e outras pessoas vão interagindo, outras pessoas vão vendo, vão aprendendo.
E eu vi que muitas pessoas já visualizaram, mas pode ser que tem muitos de vocês na turma que chegam na aula com deficiência de compreensão de conteúdos. Por quê? Porque não voltaram lá à aula. A aula é um recurso para que você possa rever e ir sanando, né, essas dificuldades. Se vocês observarem lá aquelas aulas, eu sempre estou voltando o conteúdo, revisando conteúdos, que eu podia estar avançando, mas eu estou revisando sempre para que fique mais claro para vocês. Alguém estava falando? Professor, eu ia perguntar se nesse 4S sobre 2, 3D, ele é em toda a sequência ou só no último nível? Se for no subnível D, certo? Ele vai sempre... O diagrama, se você observar ele direitinho, observar os exercícios que nós já fizemos, ora ele vai para o D, volta para o S. É uma sequência de distribuição. Foi previsto dessa seguinte forma. Olha, ele está no S, continua no S, depois ele vai para o P, volta para o S. Aqui está no nível 2, aqui já chegou no 3. Aqui permaneceu no 3, agora já chegou no 4. Volta para o 3. Perceba, existe uma sequência de ordem crescente aqui, ó, obedecendo uma questão energética prevista pelo próprio diagrama, certo? Então, isso é perfeitamente compreensível. Agora, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é, se estiver se referindo ao S, sempre vai estar no mesmo nível. Se estiver se referindo ao P, também você vai encontrar a combinação de S e P no mesmo nível. Mas se estiver falando de D, você vai configurar, você vai observar que vai aparecer sempre assim, ó. Quando aqui está no 2S, por exemplo, aqui vai aparecer o 3D. Quando aqui, só que nesse caso aqui não existe, porque nessa situação aqui ainda não tem elemento com D nessa região. O D só começa a partir daqui, ó. Certo? Então, a partir daqui, você vai começar a observar. Então, quando aparecer aqui, ó, neste campo aqui, ó, 4S, é porque aqui vai ter 3D, ó. Veja, ó, ele não está em cima dessa mesma seta aqui, ó. Ele está na seta seguinte. Se aparecer 5S, é porque o D já vai estar aqui, ó, no nível abaixo 4. É isso que eu estou chamando a atenção para vocês. Se for no caso do F, então quando aqui tiver, ó, 4S, aqui não tem F. Aqui tem 5S, aqui ainda não tem F. 6S, então aqui, ó, o F vai estar, ó, no 4, ó, 2 unidades abaixo. É isso que eu estou chamando a atenção para vocês. Então, 7S. Então, o próximo F que vai aparecer, ó, vai estar 5, ó, 2 unidades abaixo. Ó. Que foi devido a isso que chegou a essa conclusão aqui, ó. N-2 e N-1. Certo? Acho que eu estou entendendo, professor. No caso, se for S e D, o D sempre perde um, é? Isso, ele vai sempre ter, ele vai sempre aparecer um nível abaixo da camada de valência. Aí se for no F, ele sempre vai estar 2 níveis abaixo, né? Perfeitamente, exatamente isso. Tranquilo? Vamos para esse outro. Agora a gente vai sair de elemento químico e vamos falar de substâncias. Ó. Qual das alternativas abaixo apresenta somente substâncias compostas? O que é uma substância? Lembra? Matéria, nós vimos lá na nossa aula. Deixa eu pegar esse slide para a gente revisar. Tá aqui, gente. A matéria é tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço, é subdividida em substância pura e em mistura. A substância pura pode ser pura simples, ou seja, os elementos, e pura composta, os compostos. Os elementos podem se combinar quimicamente para formar os compostos. Substância simples, quando tem átomos do mesmo elemento químico. Substância composta, átomos de elementos químicos diferentes.
Então, o exercício está perguntando sobre o quê? Sobre átomos de elementos químicos diferentes. Por quê? Porque estamos falando de substância composta. Então, nessa letra A, N2P4S8, tem alguma substância composta? Tem não. Não. Então, tudo separado por vírgula. Então, esse aqui é uma espécie, esse aqui é outro, esse aqui é outra. O único átomo que tem aqui é nitrogênio. São 2 átomos do mesmo elemento. 4 átomos do mesmo elemento. 8 átomos do mesmo elemento. Então, esse aqui é substância simples. Esse aqui, ó, CO é composta, HE, hélio, é um elemento químico. Então, aqui é simples. NH3, composta. Mas ele quer somente. Embora essas duas aqui sejam compostas, esse aqui não é. Então, você não vai marcar. Vamos pular C. N2O3H2O. H2O é composto por 2 elementos químicos, oxigênio e hidrogênio. N2 e O3, simples, porque só tem um único elemento químico. Então, está fora também. H2O, I2 e Cl2. I2 e Cl2 é a mesma coisa de N2 e O3, em termos de classificação de substância. Simples. E H2O, substância composta. Então, está fora esse, porque ele quer somente, ou seja, eu quero a resposta que só tenha substância composta. Então, está aqui a letra C. CO2 é uma substância composta porque é constituído por átomos de elementos químicos diferentes. São 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. A água, 1 átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. E C6H12O6, 6 átomos de oxigênio, 12 átomos de hidrogênio, 6 átomos de carbono. Então, a alternativa correta, letra C. Então, sempre que perguntar substância composta, tem que ter pelo menos 2 elementos químicos diferentes constituindo aquela substância. Tudo bem? Por favor, pode falar. Professor, aí no caso, essa letra B aí, só repetindo de novo, eu entendi, mas só repetindo. Essa letra B, ela não é composta, né? Porque, por exemplo, a gente tem aí o CO, é carbono e oxigênio. Isso é composto. Ela é composta? O CO é o composto. Próximo é... Carbono e oxigênio. Só esse aqui que não é. Ah, esse não é, tá, porque é uma letra minúscula, tá, desculpa. Aqui é o elemento químico hélio, tá certo? É uma letra minúscula, então foi bom você ter chamado a atenção, né? Foi bom você ter chamado a atenção isso aqui, ó, HE, é uma única coisa. Agora, se tivesse botado HO, aqui era hidrogênio, aqui era oxigênio. HE minúsculo é um único elemento químico. É o hélio, é o gás nobre, né, professor? É o gás nobre. Beleza, entendi, professor. Entendi essa parte aí, joia. Tranquilo, né? Então, vamos adiante. O 5. Sendo o subnível 4s1, com um elétron, o mais energético de um átomo, podemos afirmar que, gente, o mais energético não significa dizer que seja a camada de valência, tá certo? Pode ter exemplos, pode existir exemplo, onde o subnível mais energético esteja incluindo na camada de valência, mas pode ser que não. Então, vamos olhar para essa informação e vamos olhar para esta e vamos olhar para as proposições que são colocadas aqui. A primeira delas traz a seguinte informação. O número total de elétrons deste átomo é igual a 19. Aí você pode se perguntar, como que eu vou fazer isso? A partir dessa única informação que foi dada aqui. Ora, se isso aqui é o subnível 4s1 e ele é o mais energético, significa dizer que se você fosse fazer a distribuição conforme o diagrama de Linus-Pauling, você ia ter que obrigatoriamente terminar sua distribuição em 4s1. Você tem que parar ela em 4s1. Como eu descobri o número total de elétrons?
Um caminho bem fácil. Você pega o diagrama e vai fazendo a distribuição até a simulação de chegar no 4S1, que é isso que está aqui em amarelo. Eu ainda não sei, né? Ele está dizendo aqui que o número total de elétrons deste átomo é igual a 19. Então, ele está dizendo para nós que o Z é 19. Então, você vai pegar o diagrama todinho e vai distribuir até chegar no 19. Então, vai ficar 1S2, está aqui apresentado, deixa eu mudar a cor. 1S2, 2S2. Não se esquece que na hora de distribuir, você se coloca no escorrego. Você está aqui em cima com o seu pacote de elétrons 2 19. tá verdadeira. 2 e 1 tá verdadeira. Isso, vamos com calma, vamos chegar lá. Aí tá aqui, ó. Tá aqui o 19, né, que você tem, já deixou 2 aqui, deixou 2 aqui, vem para cá, deixa 6 no P, certo? Deixa mais 2 no 3S, deixa mais 6 no P, não esquece de contar que só tem 19, tá? E 2 no D. Exatamente, então deixou aqui 19, 3P6, no D não, no S, né? Chegou aqui no 4S, deixou 4S1, certo? Então, quando você olha lá para cima, está dizendo que o subnível 4S1 é o mais energético de um átomo. Podemos afirmar que o número total de elétrons deste átomo é igual a 19. Então, quando você pegou o 19 e foi fazendo a distribuição todinha, viu que parou no 4S, que é o que ele está dizendo aqui. Então, a primeira está correta. Segundo, este átomo apresenta 4 camadas eletrônicas. Ora, se agora você já sabe, apagar isso aqui, você já sabe essa distribuição, o que é que você vai olhar agora? Olha a informação. Este átomo tem 4 camadas eletrônicas. Será que isso é verdade, gente? Camada é o quê? KLMNOPQ. Quando a gente fala em camada, está associada a um nível. E a distribuição eletrônica, ela mostra na tua tela o nível e não a camada. Mas nós já sabemos que cada nível está associado a uma camada. Então, por exemplo, o nível 1 está associado à camada K. O nível 2, à camada L. O nível 3, à camada N. E o nível 4, à camada N. Quantas camadas tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, está correto. 4 camadas. Sua configuração eletrônica é essa que está aqui. Ora, nós já acabamos de fazer a configuração eletrônica para ajudar a gente a resolver isso aqui. Então, estamos vendo que a distribuição eletrônica é essa que está aqui. E não essa que está aqui. Essa aqui chama D. Para chamar D, gente, é o próximo. E eu só tinha 19 porque termina nisso aqui. Termina em 4S1. Então, você fez a distribuição terminando no 4S. Em momento algum, o exercício te convidou para chegar no D. Então, se não chegou no D, significa dizer que isso aqui está equivocado. Isso aqui, ó, está deixando dúvidas para nós. Isso, professor, dúvidas. Eu queria que o senhor explicasse por que não chega no D. Eu sei que não chega no D por conta do diagrama, né? A gente vai no automático, mas por que não chega no D? Vamos amarrar as questões. O diagrama, né, vamos dizer assim, as informações do teu problema estão bem claras aqui dizendo que o subnível mais energético, quem é ele? Quem é ele? 4S1. Então, você vai distribuir até chegar nisso aqui. E onde é que está ele aqui no diagrama?
Tá aqui. Certo? Então, olha para cá. Ele tá aqui, ó. Se eu não tivesse olhado para nada disso e eu tivesse com o diagrama, se eu chegasse para você e mostrasse isso aqui. Qual é o subnível mais energético? Lá no enunciado. Qual é o subnível mais energético? 4S? 4S. Então, você já sabe que você tem que chegar aqui, ó. Então, tua distribuição, eu não sei quem se trata. Lá está dizendo na proposição que é 19. Então, você vai pegar o 19 e distribuiu. Passou aqui, passou aqui, passou aqui, passou aqui, chegou onde ele disse. Se ele chegou onde ele disse que é o mais energético, então não tem para que eu continuar com o diagrama. Porque se eu continuar com o diagrama, eu estou mexendo com isso aqui. E isso, indiretamente, tem informação, não é nem indireta, é diretamente, tem informação com a distribuição. Então, se lá está dizendo que o mais energético é 4S1, se você viesse para cá, você estava assumindo que quem era o mais energético é o 3D. E lá, no momento algum no exercício, falou em D. Deu para entender? Quem perguntou, deu para entender? Sim, professor, eu entendi agora. Entendeu? Entendi perfeitamente. Então, o teu entrave, né, a tua, vamos dizer assim, a tua barra de parada é o 4S. Se você fosse para o 4D, você estaria dizendo que o subnível mais energético era o 3D. Então, se o problema fala subnível energético... virasse um cátion, né? O cátion, aí chegaria em 3D, né? Como? Esse elemento aí virasse um cátion, aí chegaria em 3D, né? Cátion ou ânion? Um ânion, isso. Que aí ele ganharia mais 2 elétrons para poder perfeitamente. chegar no 3D. O que ele está dizendo, pessoal, é que se aquela espécie estivesse se comportando como uma espécie, como um íon carregado negativamente, a tendência dele era ganhar elétrons. E para ganhar elétrons, ele ia ganhar na camada, né? Na questão lá. Aí ele vinha, passava para esse outro aqui. É como se fosse. Tá certo? Mas não é disso que estamos falando. Tá bem? Então, o que você está dizendo é por esse caminho, mas não é isso que estamos falando. Tá bem? Para essa situação aqui, não iria, vamos dizer assim, você iria partir para onde tinha espaço para poder completar. Esse zigue-zaguezinho que o senhor mostrou aí, né? Sim. Tem que obedecer a ele. Você não pode pular daqui para cá. Você tem que obedecer a sequência. Vai para o D, vem para cá, para depois chegar nesse, depois para cá, para cá, para cá. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, tá errado por conta disso aqui, ó. E detalhe, quem é que poderia me dizer se isso aqui tivesse correto, qual seria esse Z aqui? Qual seria esse Z? 29, professor. É só você somar, né? 2, 4 com mais 6, 10, 12 com mais 6, 18, 28 com 1, 29. C29 são 10 elementos acima, onde você só tinha 19 que corresponde a isso aqui. E detalhe, olha outra coisa para o diagrama. 3P6, depois de 3P6, quem é que vem? 4S. O diagrama está trazendo quem? 3D. 3D só aparece depois. É outra forma de você ver que está errado. Você não pode pular nível de energia, a menos que o exercício te promova, né, essa transição eletrônica. Mas não estamos falando disso. Então, obedecendo ao diagrama, depois do 3P,
vem o 4S e não o 3D para poder depois vir o 4S. Se tivesse feito isso, é o menino birrento. O menino birrento que o pai diz: menino, quando você descer o escorrego, quer descer de novo? Suba a escada e desça. Você não fez isso. Você daqui já pulou a escada para essa outra escada. Então, professor, na distribuição, a última camada ela pode vir antes do subnível mais energético, mas Exatamente. o subnível mais energético não pode vir antes da última camada. Não. O subnível mais energético é sempre o último. Entendeu? Tá certo? Agora, a camada de valência pode ser que coincida, mas pode ser que ele venha antes. Tá certo? Exatamente essa observação que você traz. Tudo bem, gente, até aqui? Vamos fazer mais um. Aqui volta o mesmo conceito anterior, tá certo? De substância. Então, veja se vocês concordam com a resposta que está colocada aí, ou se ela está equivocada, se o professor deu como um gabarito errado. Olhem com calma. As substâncias são essas. O2, pessoal, é simples ou composto? Simples. Um já está errado. H2, simples ou composto? Simples. H2O. Composto. Vou mudar a cor, né? Porque aí fica melhor da gente, bem didático. Composto, né? PB. Tá bom, aí. Simples. PB, simples ou composto? Simples. É um Simples. elemento químico, né, que corresponde a uma substância simples. CO2. Composto. Composto. O3. Simples. Simples. CaO. Composto. Composto. E SO8. Simples. Simples. Então, agora, já que a gente classificou, o que está em amarelo é simples, o que está em azul é composto. Todas as substâncias são simples? Não. Não, está errado a primeira. Somente O2, H2 e O3 são simples. Não, faltou esses outros dois aqui, né? Todas são compostas? Não. Somente CO2, CaO e S8 são compostas? Não. Não. As substâncias O2, H2, PB, O3 e S8 são simples? Sim. O2, H2, PB, O3 e S8 são simples. Sim. Ok, gente? Maravilha. Isso aí acho que a gente tá craque já, professor. Tá craque, né? Tá ótimo. Pessoal, nós não, amanhã eu vou passar para vocês um desafio, vou preparar algumas coisas para que a gente possa ser avaliados, né, em termos, né, desses conceitos. Então, nós não vamos fazer prova, tá certo? Porque nesse momento eu não acho bacana fazermos prova para nos Joaquim, o avaliar. microfone estava ligado. Oi? O microfone de Joaquim estava ligado. Ah, tá. Desliga o microfone, por favor. Já. Nós não vamos fazer prova, tá certo? Eu acho melhor trazer algumas situações, desafio para vocês, tá certo? E a gente pode, por exemplo, organizar a turma de uma forma. Vocês podem se dividir em grupos de trio, tá certo? E o desafio que eu passar para cada grupo, eu vou interrogar vocês sobre esses conceitos que nós estudamos até agora. E eu vou fazer perguntas e vocês vão ser avaliados, embora seja em trio, vocês vão ser avaliados de forma individual. Qual seria o exercício? Então, imagine que eu vou colocar lá um fragmento de texto. Desse fragmento de texto, eu vou começar a interrogar vocês sobre essas questões. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, pessoal que eu vou dizer, por exemplo, Samira, o seu grupo ficou responsável por estudar tal fragmento.
Nesse fragmento, eu vou passar um roteiro para que vocês possam se autoavaliar. Identifique quem é substância pura, identifique quem é substância, tem misturas. Fala de isótopos, isóbaros, isoeletrônicos, isótonos. Quais elementos químicos estão presentes? Me diga o símbolo deles. Me diga o nome daqueles elementos. Me diga na tabela periódica qual é o número atômico para esse elemento aqui. Qual seria a massa? Consulte a tabela periódica e diga para mim. Qual seria o número de nêutrons? E a gente fizemos vários exercícios como calcular isso. Diga para mim, é um metal alcalino? É um elemento de transição? Qual o bloco que ele está localizado? Qual o período? Qual o grupo? A distribuição da camada de valência seria essa daqui? Qual seria se não fosse essa? Então, eu vou fazer esse tipo de pergunta para vocês, como se fosse uma chamada oral. Certo? E vocês vão responder e eu vou pontuando vocês pelo que eu vou perguntando. Fica melhor. Arretado, professor, muito bom. Todo mundo aprende, todo mundo participa com todo mundo, certo? Pode parecer que dê mais trabalho do que simplesmente eu mandar uma lista de exercício e vocês mandarem respostas para mim. Eu acho que avaliar dessa forma a gente acaba... E a outra, aprendendo mais, porque vocês podem ter curiosidade de buscar mais sobre o tema, tá certo? Eu acho que fica melhor para nos avaliarmos. Com licença, professor. Aí, no caso, você vai perguntar, um exemplo, aí se eu perguntar quais são os metal alcalinos, aí a gente vai ter que dizer quais são, né? Dentro daquele texto. Aí eu posso também fazer essa pergunta. Esse elemento aqui é um metal alcalino. Quais os outros elementos que fazem parte dessa mesma família? Aí você consulta a tabela e diz para mim, é um metal alcalino? Ah, tem o lítio, tem o sódio, tem o potássio, tem o rubídio, tem o césio. Tá certo? Tudo bem? Aí Posso perguntar, já que a gente está... O senhor vai nomear grupos, professor? Isso, vocês podem fazer o seguinte... O grupo tal, me responda isso. Para ficar aí mais... a gente decide entre a gente quem responde. Não. Aí é que tá, a avaliação é individual. Vocês vão estudar entre vocês. Eu lancei a bomba para vocês. Aí vocês podem fazer um grupo de WhatsApp, fazer como vocês quiserem. E discutir. Olha, pessoal, o texto é esse. Dentro daqueles conceitos que nós estudamos de elementos, de conhecendo o contexto dos elementos químicos, o que o professor podia perguntar para a gente? Primeira coisa, identifica as substâncias que estão presentes lá. Identificou as substâncias, você conhece os elementos. Conhecendo o elemento, você tem a tabela periódica. Com a tabela periódica em mãos, você tem número atômico, você tem massa, você pode descobrir quantos prótons. Se eu transformar esse átomo neutro no íon, aí você sabe se ele é metal ou ametal. Se ele for metal, tende a perder, vai formar cátion. Se ele for ametal, tende a ganhar, vai formar ânion. Certo? Então, é brincando com isso que eu vou fazer. Então, o que eu posso perguntar para vocês? Qualquer coisa desse. Basta vocês se interrogarem entre vocês, certo? E chegar à seguinte conclusão do que está sendo perguntado. Agora, no ato da pergunta, apenas a quem eu me direcionar que pode responder. Aí, se eu disser, o grupo pode interagir entre o grupo agora. Então, vocês podem chegar ao consenso entre vocês. Certo? É tipo assim, vamos aprender coletivamente. Pois não? Professor, e quando o senhor fazer a pergunta, caso não consiga responder? Se você não conseguiu responder aquele conceito, vai perder aquela pontuação. Maria. Certo? É como se você estivesse fazendo uma prova oral. É basicamente isso. Só que em vez de você redigir para mim, né? O que vai acontecer? Você vai estar falando, verbalizando como você responderia.
Tranquilo? Tudo bem? Beleza. Mas vai ser para quando, professor? Não, a gente vai ter prazo para fazer isso daí, tá certo? Fique tranquilo. Aquelas datas que estão postas lá no sistema é só para que a gente tenha um paralelo do nosso cronograma, tá certo? Eu pensei que agora. Não, agora não. Agora dá tempo. Ô, professor, mas vai ser na mesma hora que o senhor, assim, o senhor vai fazer, é hoje, eu vou fazer as perguntas já. Não, né? O senhor vai primeiro fazer as perguntas para a gente procurar. Primeiro nós vamos mandar mandar o texto para vocês com algumas orientações, certo? Do que vocês vão se avaliar, tá certo? Por exemplo, no conceito de substâncias, o que pode ser perguntado? Qual o tipo de substância, simples ou composta? Quantos átomos vai estão dar um envolvidos? tempo, né, para o dia. Sim. Ok? Entendi. Ok, pessoal? E eu posso fazer ainda diferente. Escolham o fragmento que vocês... Eu posso colocar um exemplo, mandar para todo mundo o exemplo modelo e dizer, que eu acho que fica mais interessante. Pessoal, procure um fragmento de texto. Se for um texto muito grande, pegue apenas um fragmento, um pedaço daquele texto, para que a gente possa, para que vocês possam trazer para a sala de aula. Vocês podem me enviar com antecedência o fragmento que vocês escolheram, tá certo? E as perguntas eu faço em cima daquilo, com base no roteiro modelo que eu encaminho para vocês. Acho que fica até mais direcionado. Certo? Professor, mas como assim? Não vai ser tipo assim, não? Como o senhor está aí perguntando? Igual a mesma coisa do que eu estou dizendo, só que eu estou direcionando. Eu vou dizer, Davi, você e seu grupo têm a missão de encontrar um pedaço de texto que fale sobre isso, que traga informações de elementos químicos. Certo? Que tenha pelo menos elementos químicos, substâncias envolvidas. E vocês vão estudar com base nesse roteiro. E tal dia eu vou interrogar vocês sobre isso. Entendido? Professor, então ainda hoje, agora, o senhor já vai fazer os grupos aí, então. A distribuição do grupo, o que é que eu vou pedir? Entre vocês, já que vocês têm grupo de WhatsApp, se dividam em grupos de até 3. Eu quero ficar só. Vou respeitar. Mas de preferência que vocês interajam. Certo? Formem aí grupos até 3. Eu não quero ficar sozinho, não. Eu quero entrar no grupo aí, ó, galera. Já tô... Certo? Então vocês resolvem. Eu dou liberdade para vocês. Vocês resolvem isso, tá certo? E manda para mim somente uma listinha. Grupo 1, composto por ABC. Grupo 2, ABC. Grupo 3, ABC. Coloca o nome dos integrantes. Tudo certo? Vou fazer só mais esse e a gente para. Qual o elemento químico dos Licença, professor. Aí manda o nome do grupo senhor pelo e-mail, é? Pode mandar. Agora eu peço o seguinte. Não sei se vocês têm representação de sala. Se não, nomeia, por exemplo, você, Samira, fica responsável de coletar todos os possíveis grupos, certo? E mandar para o meu e-mail o nome dos grupos. Coloca assim, grupos de química geral. Grupo 1, fulano, fulano, fulano. Grupo 2, cicrano, cicrano, beltrano. E assim por diante. Pode ser? Para quem ficar responsável, professor? Pode ser você, Samira. Tá certo? Quem que tava... Receba, Samira, receba. Receba. Receba, Samira, receba. Qual o elemento químico dos listados, né? Esse nome alistado é porque é de alguma outra língua aí. Acho que é de Portugal, tá certo? Possui propriedades semelhantes às do oxigênio. Gente, se tem propriedade semelhante, é porque tem que buscar um elemento que esteja no mesmo grupo do oxigênio ou em grupo diferente. Mesmo grupo. Mesmo grupo. Propriedades semelhantes ao oxigênio. Então, esse elemento deve pertencer ao mesmo grupo.
Então, simplesmente, tabela periódica na mão, o que é que você vai fazer? Vai pegar nada mais, nada menos e olhar qual é o elemento que está no mesmo grupo do oxigênio. Dentre esses que estão listados aqui, se você olhar, o único é o enxofre. Tá certo? Então, tá aqui a tabela para você ver. Olha aqui. Oxigênio está no mesmo grupo do enxofre. Portanto, eles têm propriedades, certo? Semelhantes. Ok? Então, não saiam de sala ainda. Eu vou só encerrar a gravação. Lembrando que a partir desse exercício aqui, todos os outros já estão lá no documento que eu botei no Cigar. Então, a missão de vocês, certo? É que vocês possam analisar esses exercícios. Então, o que é que vai acontecer? Amanhã, vocês vão ter encontro com vocês de forma assíncrona. Então, amanhã a gente não vai estar aqui na nossa sala virtual. Vocês vão ter este dia de amanhã para tocar esses exercícios. Agora, eu peço uma coisa para vocês. Anotem do lado. Eu olho, lembrando que tudo isso aqui que está posto, pessoal, já são os comentários que levaram a esta alternativa aqui. Mas digamos que quando você estiver lá fazendo o seu momento de estudo, de reflexão com base nesses exercícios, você chegue à seguinte conclusão. Eu discordo, não é assim não. Então você põe uma interrogação do tamanho que for a sua folha do seu caderno e quando for na aula seguinte, que nós vamos tocar esses outros exercícios, você vai chegar para mim e vai dizer, professor, eu discordo disso aqui, para que a gente possa estar discutindo, tá certo? E sanando todas as possíveis dúvidas correlacionadas. Tudo bem, pessoal? Então, a atividade que vocês vão ter para a aula de amanhã é observar os outros exercícios que estão na sequência e fazer essa análise crítica de vocês com base no que está posto lá no exercício. Concordo, beleza. Discordo, traga os seus questionamentos para a aula para que a gente possa fazer um grande debate na aula da próxima quarta-feira. Tudo bem? Professor, eu só podia repetir tudo de novo porque eu fui em banheiro rapidinho. Deixa eu só encerrar aqui e a gente fala isso, tá bom? Então, pessoal, agradeço a presença de vocês na aula de hoje, tá certo? E até a próxima aula. E a chamada, professor?